Mudando de assunto, em depoimento no Senado, a CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que ficou 28 dias no cargo no ano passado, falou que as suas divergências com o presidente Bolsonaro foram os motivos da sua demissão. Ele disse que, na época, criticou a recomendação do governo federal sobre ampliar o uso da cloroquina contra a Covid e não concordou com o governo federal sobre medidas de isolamento e distanciamento social. Afirmou ainda que foi contrário à distribuição de cloroquina para as unidades, aliás, para as comunidades indígenas, né? E o ex-ministro relatou também que a falta de informação agravou a crise da pandemia no Amazonas e que existia o desejo por parte de Bolsonaro de recomendar a cloroquina no combate à doença naquele estado. Então, nesta quinta-feira, os senadores vão ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. E eu chamo os meus colegas do estúdio da RBC-FM para debater esse assunto, que, aliás, nos próximos dias vão estar aqui em alta, né, Rafael? Porque todo mundo quer saber o que vai dar essa CPI da Covid. Verdade, Michele Buzon. Para isso, eu vou acionar os maiores analistas de Goiás. Vou começar hoje com o Martiniano Cavalcante. O que esperar desse depoimento? Qual a sua avaliação, Martiniano Cavalcante? Bem, primeiro uma palavra rápida sobre esse problema da suspensão das vacinas aqui para policiais e para professores. Isso é um processo que começou no Rio de Janeiro e a proibição se dá em função do Plano Nacional de Imunização, né, de operação da vacinação, que exige que as normas que foram estabelecidas sejam cumpridas. E houve outros casos. Muito bem. Travou um pouquinho. O sinal de internet do Martiniano tá ruim, Martiniano. Eu vou fazer o seguinte. Voltou, mas tá travando ainda, né? Então eu vou passar a palavra para o Jean. Daqui a pouco eu devolvo para o Martiniano Cavalcante. Jean Lopes. O assunto, no momento, é o ex-ministro, o depoimento à CPI da Covid do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Eu considero esse ex-ministro, esse médico, um homem muito sério, um homem coerente. Esse sim, ao contrário do Mandetta, é um homem responsável, um homem equilibrado, um homem digno, que saiu do ministério de uma forma digna, de uma forma respeitosa, teve divergências com o seu superior, que é o presidente da República, e por essas divergências, por formas diferentes de pensar, ele preferiu sair do ministério. Normal. A gente tem que entender que um comandante de um poder, né, no caso o presidente da República, ele não só tem o direito de interferir no trabalho de seus ministros, como ele tem obrigação. Ele é eleito pelo povo brasileiro para ter comando, para decidir o que é certo e o que é errado do seu ponto de vista, claro que obedecendo às leis, obedecendo à Constituição brasileira em primeiro lugar. Naquela ocasião, o presidente da República teve várias informações científicas vindas de partes do mundo e até mesmo do principal médico do Brasil na área desse tipo de infecção, né? Que é o Dr. David Uip, que recomendou a cloroquina. Inclusive, vazou uma receita dele com o uso da cloroquina indicada a um paciente que estava contaminado. Naquela ocasião do início, né, da pandemia, havia muitas dúvidas, havia muita desinformação ou informações conflitantes. O presidente, na ocasião, até mesmo seguindo os Estados Unidos da América que foi o primeiro país a usar a cloroquina, e também recomendações médicas e científicas de vários profissionais, resolveu indicar a cloroquina. O doutor Nelson Teich não concordou, houve divergência, ele pediu para sair. No seu depoimento, ele disse que não houve pressão, houve um pedido.
E um pedido de um comandante passa a ser uma ordem. Ele não quis seguir a ordem, pediu demissão, está tudo certo, eu não vejo nada de errado. Qualquer presidente da República que não tenha comando e que não interfira no seu ministério, na verdade, ele está sendo omisso, coisa que o presidente da República não foi, Rafael. Martiniano Cavalcante, agora a gente espera ter restabelecido o sinal bom de internet, é até impressionante porque a internet do Martiniano é muito boa, raramente trava. Você pode ficar à vontade para você continuar o seu raciocínio, especificamente a respeito desse tema, Martiniano. Tá, eu não sei o que é que saiu aí, eu lamento essa queda do sinal, desculpem, mas eu tenho procurado manter um bom sinal. Vejam, só uma palavra sobre esse problema da proibição. O que o STF fez foi manter o cronograma, manter o Plano Nacional de Imunização. Está errado. Eu acho que a medida de Goiás, de outros estados que querem colocar profissionais que estão na frente do combate como prioridade é correta. Mas esse plano é a lei que rege esse problema. Então eu acho que ele precisa mudar, precisa reunir os governadores e incluir novas prioridades. Sobre a CPI e o depoimento do Taixe, eu queria dizer o seguinte, o presidente, é lógico, as atribuições do presidente são comandar o governo, só que o presidente responde pelos crimes que possa cometer. Isso não há discussão sobre isso. A CPI tenta avaliar os crimes. Não se trata de uma ação no início do governo. Ontem o presidente da República disse que está de saco cheio, que encheu o saco esse negócio de máscara. Ontem o presidente da República voltou a defender essa tal de cloroquina. Aliás, na CPI teve um debate durante essa entrevista entre o Otto Alencar, que é senador da Bahia, né, e o Heisen, do Rio Grande do Sul. Foi desmoralizante. Mas qual é o processo em si que está se formando com esses depoimentos, que me parecem muito importantes a gente observar o desenho que isso está tomando? Primeiro, houve uma opção clara do presidente Bolsonaro, isso está ficando muito evidente, uma opção pela tal imunização de rebanho, que pressupunha que o vírus deveria circular o mais rapidamente possível, contaminar o maior número de brasileiros possíveis e, com isso, encerraria-se a pandemia. A quantidade de mortos inicialmente era prevista para ser menor e ela acabou se transformando numa tragédia. E a presidência da República não mudou de posição. Isso configura crime. Isso é um crime. Vejam os fatos que comprovam isso que foram colocados. O Ministério diz que existe um gabinete paralelo, o Ministério da Saúde paralelo, que foi esse ministério que recomendou a cloroquina como diversionismo. Essa gente sabia que isso não curava nada, mas para diversionar, para mistificar o debate. Enquanto isso, o presidente estimulava aglomerações. Foram mais de 3 mil, para ser preciso, 3.049 atos da presidência da República, dos ministérios, que contrariavam as orientações científicas deliberadamente. Foram 11 recusas à aquisição de vacinas. Cuba, que é um paísinho desse tamanho, tem vacina. O Brasil poderia ter 2, 3, 4 vacinas. Não é só o problema de ter proibido, que também está no depoimento desses ministros, a proibição de reuniões com o Ministério, com a embaixada chinesa, de entrar embaixador chinês no Palácio do Planalto. Há uma série de sucessão de fatos, e um deles muito interessante. Em 20 de abril do ano passado, o governador Zema, de Minas Gerais, que é um bolsonarista, aliado do presidente, para concluir, saiu de uma conversa com o presidente dizendo: é preciso que o vírus possa viajar. O ideal é que ele se propague. Depois, no dia 28 desse ano, o Zema diz: a liderança do presidente contribuiu para confundir a população brasileira. Isso está ficando absolutamente claro. Ontem, o presidente ainda, e eu encerro aqui, Rafael, disse que isso pode ser um ataque a quem é responsável por mais de 70% das nossas vacinas, a China. Um ataque sem fundamentos. Diz que isso pode ser uma guerra bacteriológica. Nem o presidente dos Estados Unidos disse isso. E sabe por que não disse? Porque os Estados Unidos já perderam quase 600 mil pessoas nessa pandemia. E se isso fosse uma guerra bacteriológica, isso teria desencadeado uma guerra mundial. É irresponsabilidade dizer isso. Irresponsabilidade. Okay, sabe quantas pessoas morreram enterradas? Última frase.
Sabe quantas pessoas morreram em Pearl Harbor? O ataque japonês que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, Rafael? Sim. 2.000 pessoas. Você acha que um ataque chinês que provocasse a morte de quase 600 mil americanos não receberia uma retaliação concreta, a não ser aquelas basófias de um demente como Trump? Receberia sim, mas isso não é verdade. Então está clara a responsabilidade do presidente cada dia mais na CPI. Jean Lopes. Pois não, Jean? Eu acabei de descobrir que o Martiniano é cientista, que ele é médico, que ele sabe qual remédio deve ser aplicado ou não em um paciente. Porque vários médicos pelo mundo, vários cientistas pelo mundo, inclusive o maior especialista brasileiro, vou repetir, David Wipp, na ocasião indicou, e muitos ainda indicam, a cloroquina como uso para tratamento precoce da Covid-19. Veja bem, todo mundo sabe que a cloroquina é um medicamento de patente aberta, ou seja, qualquer empresa pode pegar a fórmula e produzir a cloroquina, não rendendo dinheiro a quem criou a cloroquina há praticamente 100 anos atrás. No Brasil, a cloroquina era um medicamento vendido de forma aberta, sem necessidade de prescrição médica, por R$1 comprimido. Você podia ir em qualquer farmácia, menor farmácia, e comprar cloroquina para usos fins, que eu realmente não sei exatamente quais são, porque, ao contrário do Martiniano, eu não sou nem médico nem cientista. Mas era um remédio liberado, sem necessidade de receita médica. Portanto, eu não vejo crime, eu não vejo que uma pessoa possa ser indicada como um genocida, que é o tratamento que a esquerda dá ao presidente da República, por ele indicar um remédio que era livre para qualquer um adquirir. Ele teve uma atitude, e aí dizem que ele comprou medicamento, desperdiçou dinheiro e tudo isso. É melhor você comprar, usar o dinheiro brasileiro para comprar medicamentos, para tentar proteger o seu povo, do que você usar o dinheiro público para comprar uísque, vinhos premiados, montar adega em sítios, adegas milionárias, né, financiar ditaduras estrangeiras. Então, se amanhã ficar comprovado que a cloroquina realmente, ao contrário de muitos cientistas pelo mundo, não tem eficiência, não é eficaz contra a Covid, pelo menos teve ação, não teve omissão, né? Como ocorre em muitos governos, estados aí do Nordeste do Brasil, do Norte do Brasil e do Sul do Brasil. Portanto, eu não vejo crime, eu vejo uma tentativa, na ocasião, de encontrar uma solução para um vírus que ninguém sabia do que se tratava realmente, de qual era a melhor forma de combatê-lo. Vários países do mundo indicaram a cloroquina e indicaram a ivermectina, e ainda indicam. A comunidade médica europeia pede de forma radical que se use a ivermectina lá na Europa como tratamento precoce. Mas há interesses comerciais, há interesses de laboratórios que esse remédio que tem a patente aberta não seja usado. Veja bem, existe um estudo nos Estados Unidos de um novo medicamento, portanto, de patente fechada, que só o laboratório que o está criando vai ganhar dinheiro em cima dele, que o princípio ativo desse medicamento é exatamente a cloroquina. Esse remédio está sendo lançado nos Estados Unidos, né? Está em estudos finais, com o uso da cloroquina. Portanto, existe muito interesse financeiro, econômico nessa questão toda, mas, sobretudo, existe interesse político, eleitoral, em que tenta acusar um homem que estava tentando ou está tentando combater um vírus, acusa esse homem de genocida de uma forma altamente patética, ridícula, porque ele não matou ninguém, Rafael. Ok, é o seguinte, eu não vou poder passar a palavra agora para ninguém, porque a gente tem um compromisso comercial e a gente tem alguns instantes aqui para eu registrar algumas participações dos nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Bom dia, Rafael Vasconcelos. Fala para o Jean Lopes que a cloroquina é um remédio para reumatismo, não faz mal para nada. Nem a ivermectina, que é um remédio para verme.
Enfim, opinião aqui da Marilda Lima. Como eu não sou médico, eu não entro muito nessa discussão. E, aliás, né, a minha opinião, eu acho que é um debate até infantil. Eu deixaria para os médicos receitarem ou não os efeitos colaterais, né? Por todas as informações que a gente tem, eles são pequenos, né? Para mim é uma discussão infantil. Enfim, cada um tem o direito à sua opinião. Boa tarde, eu sou Santiago do Parque Amazônia. Se não teve ano passado e até agora foi comando desse governo negacionista, só atrapalhada e eles batem muita cabeça. É a opinião do nosso telespectador, ouvinte e internauta. Bom dia, Rafael Martiniano. Mega esquerda acha que na pandemia é a maior fonte de lucro. Agora só falam em vacinas. Mas diga ao Martiniano que sobre a China só não vê quem não quer. Estão querendo comandar o Brasil, estão invadindo o Brasil. Bom dia, Rafael. Quero parabenizar a Núbia da sua produção. Tinha uma dúvida e ela correu atrás e me informou. Ela é muito profissional. Sem dúvida, a Núbia é uma excelente profissional, como todo o time do Brasil Central, e a gente quer aqui, sem dúvida alguma, prestar um serviço. Núbia Lobo. É isso aí. Bom dia, sou Onofre Lima. Muito obrigado pela sua participação, Onofre. Bom dia para todos vocês jornalistas aí. Michele, e a Michele da bancada e também a Michele Buzon. Parabéns ao Martiniano. Marco Aurélio, bom dia. Obrigado pela sua participação. Adoro assistir vocês. Parabéns, Martiniano. Adoro você. A Zelma, né? A Zelma sempre participa conosco. Vou fazer o seguinte, a gente tem um compromisso comercial agora. Vou ter que chamar a Michele Buzon e daqui a pouco a gente volta direto aqui no estúdio da RBC FM, Michele. Tá certo, Rafael.